Querida, a gente está falando sobre orações difíceis. Nós estamos usando alguns personagens que fizeram algumas orações difíceis. Se você esteve hoje pela manhã, você viu a gente falando de Jonas. Uma oração que talvez você nunca vai fazer. Eu tenho certeza que você nunca vai fazer. Porque Jonas fez essa oração dentro da barriga de um grande peixe. E mesmo ali, naquele lugar, ele orou a Deus. E hoje a gente vai ver mais um personagem. A gente vai olhar para a oração difícil de Jeremias. Abra sua Bíblia lá em Jeremias. Jeremias é um profeta do Antigo Testamento. O seu livro é um livro que nos ensina muitas coisas. Não dá para estudar todo esse capítulo numa mensagem somente. Por isso que a gente vai ficar preso somente no capítulo 9 e um pouco também no capítulo 14. A gente vai orientando qual texto você vai abrindo. Abra aí e deixe marcado o livro de Jeremias. Só para você poder entender um pouco mais e relembrar algumas informações desse livro. Esse livro de Jeremias, ele se passa nos últimos anos de Judá, antes do exílio babilônico. O povo, nesse momento aqui, que o profeta escreve, eles estavam vivendo numa idolatria sistemática. Eles estavam vivendo um momento de corrupção espiritual e moral. Eles estavam vivendo um momento onde eles rejeitavam o profeta e todos os profetas que eram verdadeiros. E eles confiavam em falsas mensagens de paz. Jeremias então é chamado por Deus ainda jovem. Se você olhar Jeremias 1:5, você vai ver o chamado de Deus a Jeremias. Ainda jovem, ele recebe essa missão difícil de Deus, de pregar a um povo que não ouviria ele, de interceder por pessoas que não queriam mudar. Foi essa a missão que Deus deu a Jeremias. Interceda por um povo que não vai mudar, e pregue por um povo que não vai te ouvir. Ele sofria ameaças, ele sofria rejeição, ele sofria isolamento, e ele viveu muitas lágrimas como profeta. Por isso ele é conhecido como profeta chorão. E por isso que tem um livro chamado Lamentações de Jeremias. É esse o profeta, é esse o personagem. Mas não por fraqueza, mas por sensibilidade espiritual. Ele queria ver a mudança do povo, ele queria ver transformação, mas quando ele via um coração duro, ele chorava, porque como Deus, ele queria ver transformação. Então Jeremias é para mim e para você aqui um exemplo de coragem emocional, de continuar sendo perseverante quando não há mudanças. Ele é para nós aqui um exemplo de sensibilidade espiritual, um exemplo de fidelidade, mesmo quando todos são infiéis. Ele é um exemplo de uma pessoa que tem compaixão persistente e a oração intercessória carregada de amor, misturada com dor. Mesmo sendo perseguido, mesmo sendo preso, mesmo sendo ridicularizado, ele nunca deixou de orar por aquele povo, de interceder por aquele povo. E Jeremias está intercedendo durante um período de seca severa, um período de juízo de Deus sobre o povo. O povo continuava pecando e Jeremias se coloca na brecha. Jeremias ora. Olha o que diz Jeremias 14:7. Perdão, Glaucio, eu falei. A gente vai começar do 14. 14:7. Olha o que diz a palavra de Deus. Posto que as nossas iniquidades testifiquem contra nós, ó Senhor, opera por teu amor, por amor do teu nome, porque muitas são as nossas rebeldias, e contra ti nós pecamos. Numa outra versão diz o seguinte: embora os nossos pecados nos acusem, haja por amor o teu nome, ó Senhor. As nossas infidelidades são muitas, nós temos pecado contra ti. A oração de Jeremias foi difícil, porque ele ora reconhecendo o pecado do povo. Ele ora se colocando no lugar. Ele começa a sua oração com um ato de profunda honestidade espiritual.
Ele não tenta defender o povo, ele não tenta apresentar desculpas, ele não culpa circunstâncias, ele não aponta culpados, ele reconhece: nós pecamos. Algo que poucos líderes têm coragem de fazer, reconhecer que erraram. Que como homens, nós também erramos. Nós também tomamos atitudes erradas, nós também agimos de uma forma impensada em alguns momentos, e que nós temos que reconhecer: erramos. Ele assume a verdade diante de Deus. A gente falou de Jonas de manhã, e a oração de Jeremias não é tão diferente de Jonas. Ele reconheceu o seu pecado. Foi ele que escolheu fugir da presença de Deus. Foi ele que escolheu subir naquele navio. Foi ele que escolheu desobedecer o chamado de Deus. Aqui Jeremias, ele diz: as nossas maldades testificam contra nós. Ele está reconhecendo que o pecado do povo se tornou uma evidente testemunha no tribunal. Ele está usando aqui uma imagem muito forte. É como se o pecado subisse no banco das testemunhas, apontasse o dedo e dissesse: realmente vocês fizeram isso, vocês pecaram. Ele está reconhecendo, porque ele entende que não adianta esconder de Deus aquilo que Deus vê. É por isso que pecado a gente tem que confessar, porque não tem como a gente esconder de Deus o que Deus vê. Entre nós talvez não vemos, mas dos olhos do Senhor nada fica oculto. Por isso, por entender que não adianta esconder aquilo que Deus já viu, a oração dele é uma espécie de confissão pública, onde ele assume que o povo não quer assumir, e ele se coloca no lugar. Nós pecamos, as nossas iniquidades, os nossos pecados. Ele tem coragem, por isso que foi uma oração difícil. Muitos líderes na época diziam o contrário. Eles falavam: está tudo bem. Olha Jeremias 6,14. Paz, paz, quando não há paz. Era o que eles falavam. Mas Jeremias não entra nesse jogo da superficialidade. Jeremias, ele lidera diferente. Jeremias não tinha discursos motivacionais, mas ele tinha uma palavra que era verdade, uma verdade redentora. Para Jeremias, a verdadeira intercessão começa quando termina a negação. Nós erramos, nós pecamos. Isso no casamento é fantástico, porque enquanto a gente só fica justificando, tentando achar culpados, a coisa não resolve. Agora, quando o marido, ele se tira a capa do orgulho, chega diante da esposa e fala assim para ela: eu errei, me perdoa. Aí a conversa é diferente, aí as coisas se resolvem. Mas enquanto a gente fica tentando achar culpados, não resolve. Por isso que ele usa aqui que o pecado era coletivo. Nossas maldades, mesmo ele sendo um homem justo, ele se coloca junto ao povo. Ele não diz: Senhor, eles pecaram, as iniquidades deles, nossas iniquidades. Essa é a palavra que eles falavam antes: paz, paz, quando não há paz. Pode voltar lá no 14:7, por favor, Reclause. Isso mostra duas coisas. Jeremias entendia que o pecado afeta todos. Não existe um pecado isolado. Um pecado afeta todos. Todos vão ser atingidos pelas consequências desse pecado. Ele assume a responsabilidade espiritual. Isso é maturidade espiritual. Um líder que sofre pelo pecado, mesmo quando não foi ele que cometeu o pecado. Nossas iniquidades. Nós pecamos. A oração difícil é aquela que encara a realidade, sem maquiar a realidade. Jeremias não tenta negociar com Deus. Ele não vai romantizar. Ele apresenta a verdade nua e crua. Nós fizemos o que era errado. Não temos desculpa, somos culpados. Diferente de muitos que talvez vão chegar diante de Deus, nessa cultura moderna, e dizer assim: a culpa não é minha. A culpa não é minha. A culpa é do sistema. É esse sistema de valores. Está tão difícil esse mundo hoje, pastor. Ah, eu errei, mas fizeram isso comigo também.
Uma vez um irmão tentando se justificar que a carne era fraca. E na primeira vez eu ouvi com amor, aconselhei. E na segunda, mesmo pecado, eu falei, irmão, a carne é fraca, mas você tem que deixar de ser sem vergonha. Né? Não coloca a culpa só na carne que é fraca, não. Deixa de ser sem vergonha. Vive uma vida de santidade. Mas hoje essa cultura moderna diz, não é culpa minha. Por isso que tem muita gente que quando quer fazer alguma coisa que sabe que é errado, que é pecado, ele vai procurar quem? Para perguntar? O pastor. Porque ele pode chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu sei que é errado, mas o pastor falou que pode fazer. Então, querido, você sabe que é errado, não precisa me procurar. Né? Lembra daquele livro, Nos Seus Passos, o que faria Jesus? Essa pergunta que eu vou fazer para você, se fosse Jesus no seu lugar, ele faria isso? Ele iria nesse lugar? Aí você se resolve com Jesus. Vai colocar meu nome nisso, não. Mas a gente quer colocar alguém para depois culpar, para depois apontar o dedo. A verdadeira oração intercessória não tenta produzir uma versão mais bonita da verdade. Confissão não é apenas admitir, é concordar com Deus. A palavra confessar no hebraico, no grego, tem esse sentido de concordar com Deus. Jeremias então está dizendo, Senhor, o que o Senhor diz sobre nós é verdade. Nós erramos. É as nossas iniquidades. Elas testificam contra nós. A oração difícil é aquela que reconhece, que assume, que concorda com o diagnóstico divino. Nós erramos. Só que Jeremias, ele ora, apelando para o caráter de Deus. Ele fala o seguinte, opera tu por amor do teu nome. Depois de reconhecer sinceramente o pecado do povo, Jeremias, ele faz algo mais profundo. Ele pede socorro, ele pede misericórdia, mas não com base no merecimento do povo, mas sim com base no caráter de Deus. Ele não apela para a justiça própria, mas para a justiça de Deus. Age por amor do teu nome. E Jeremias sabia que Deus é fiel ao que prometeu. E quando ele fala por amor ao teu nome, e a gente vai estudar um pouco o nome de Deus nas Escrituras, o nome de Deus nas Escrituras, ele representa o seu caráter, a sua reputação, a sua fidelidade, a sua aliança, a sua integridade. E quando Jeremias então diz, age por amor do teu nome, ele está dizendo, Senhor, se o Senhor não agir, tua glória será questionada, porque o Senhor vai agir com poder, com glória. E isso não é manipulação, é teologia pura. Ele entende que Deus vai agir, não porque o povo merece, mas porque Ele, como Deus, sempre vai agir com justiça, com amor, com fidelidade, a sua palavra que não mente. É diferente de dizer, Senhor, tu sabes que eu pisei na bola, mas olha aí quantos anos eu tenho de cristão, Senhor. Alivia essa, com Deus não tem isso. Senhor, eu errei, pequei, pecador eu sou, mas por amor ao seu nome, pela sua graça, pela sua misericórdia. É por isso que ele ora assim. Ele sabia da fidelidade de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. E que Deus seria incapaz de negar a sua própria natureza. O pecado do povo é grande, mas o caráter de Deus é amor. Deus é misericordioso. Deus é justiça. O povo estava sofrendo por causa do pecado. Portanto, a oração que não depende de merecimento, mas de aliança. É como se Jeremias estivesse dizendo assim, não temos justiça nenhuma para apresentar. A única base para o meu pedido, Senhor, é o Senhor. Quem o Senhor é. O seu caráter. O seu amor e a sua fidelidade. Ao dizer isso, ele está declarando, não é a política que vai resolver. Não são as estratégias que vão resolver. Não é força humana que vai resolver. Não são os ídolos que o povo corria lá atrás que ia resolver. Somente Deus que pode salvar. Somente Deus que pode resolver. Jeremias está no meio de uma crise nacional, de uma crise emocional, de uma crise espiritual, de uma crise moral. E ele então se recusa a colocar a sua esperança em qualquer outra coisa a não ser no caráter de Deus. Por amor ao seu nome.
é no amor de Deus, no caráter de Deus. Quando nós não vemos respostas, ainda podemos confiar no caráter de Deus. Porque a palavra de Deus é diferente da nossa. Um dos atributos de Deus é que Ele é imutável. O que significa isso? Você lembra? Que Deus não muda. Como eu e você, né? Que mudamos constantemente. Somos inconstantes. Falamos uma coisa hoje, amanhã estamos fazendo outra. Firmamos um compromisso aqui e amanhã já esquecemos o que tínhamos afirmado de compromisso com Deus. Deus não faz isso conosco, Ele é imutável. Sua fidelidade, sua graça, sua justiça. A promessa não vem por causa do povo, mas por causa do Deus do povo. Mesmo quando o povo falhou, Deus continuava sendo para esse povo a fonte, o socorro, o caminho, a restauração. Por isso que Jeremias não ora, Senhor, salva-nos, nós somos tão bons. Ele não faz isso. Ele não ora, Senhor, salva-nos, porque nós vamos tentar melhorar. Não, ele diz, Senhor, as nossas iniquidades, nós a reconhecemos, elas testificam contra nós. Essa versão minha fala o seguinte: os nossos pecados nos acusam diante do Senhor, não tem como esconder, não há. Ele ora o seguinte: Senhor, salva-nos, porque Tu és bom. Nós não somos nada, mas o Senhor é bom, o Senhor é bom. Salva-nos, ó Senhor, porque o Senhor é um Deus grande. Salva-nos, restaura-nos, porque isso vai revelar quem Tu és. Lembra, Deus, da aliança que o Senhor tem com o Seu povo, que o Senhor tem conosco. É isso que Ele faz nessa oração. Ele relembra todo o pacto. Jeremias ora pedindo a presença de Deus no meio do juízo. Por isso ele diz, nossas iniquidades são muitas, temos pecado contra Ti. Ó esperança de Israel. Olha o que diz o versículo 10. O versículo, está no 7 ali. Deixa eu ver aqui. 14, versículo 8. Ó esperança de Israel, Tu que salvas na hora da adversidade, porque te comportas como um estrangeiro da terra, ou como um viajante que fica somente uma noite? Porque ages como um homem que foi pego de surpresa, como um guerreiro que não pode salvar? Tu estás em nosso meio, ó Senhor, e nós pertencemos a Ti. Não nos abandone. Mesmo em meio a juízo, Jeremias, naquela oração difícil, ele pede a presença de Deus. O pecado, geralmente, ele faz o seguinte na gente, assim como fez com Adão e com Eva, nos leva a nos esconder de Deus, a nos afastar de Deus. Jeremias, mesmo em meio ao pecado do povo, ele diz, não nos desampares, queremos a Sua presença. Ele reconhece o pecado, ele apela para o caráter de Deus, e agora ele não apenas pede solução, ele não apenas pede perdão, ele pede a presença de Deus. Nós, Senhor, nós queremos que o Senhor continue em nosso meio, que a Sua presença continue em nosso meio. E quando ele fala nessa versão, não nos desampare, a palavra aqui, desamparar, ela significa, Senhor, não nos abandone, Senhor, não nos deixe sozinhos, Senhor, não vire as costas para nós, Senhor, não retire a proteção sobre nós. Jeremias sabe que nada seria pior para Israel do que Deus não estar mais presente no meio deles. Por isso ele clama, Senhor, Tu estás no meio do Teu povo. Nós somos chamados e chamamos pelo Seu nome, não nos desampare. Senhor, mesmo quando nós erramos, não nos deixe de lado. Essa oração desse líder, que não tinha pecado, mas que se coloca no lugar do povo, e reconhece que aquele pecado também era dele. E quando você olha o contexto desse capítulo 14, você vai ver, algumas Bíblias já têm as informações em cima. O contexto é de seca, de fome, de calamidade, de juízo sobre um pecado que era persistente. Esse era o contexto. E mesmo assim, ele sabendo que Deus poderia disciplinar, ele roga, Senhor, não abandone os Seus filhos.
não abandone o teu povo, não nos desampare, continua cuidando, continua protegendo. A pior coisa que poderia acontecer ao povo não era a seca, mas era a presença de Deus não estar mais no meio do povo. A pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa hoje não é as enfermidades que podem surgir, não é as dificuldades que podem nos abater, mas é nós não termos mais a alegria da salvação. A gente leu aqui sobre o pecado de Davi. Ele não fala, Senhor, me devolve a salvação. Ele fala, Senhor, me devolve a alegria da salvação. Porque no pecado a gente mergulha num atoleiro de lama. E a presença de Deus, ela fica apagada em nós. Por isso que no Novo Testamento há um texto que fala, não apagueis, não extingueis a ação do Espírito Santo de Deus em vocês. E o extingueis ali é de extintor. O extintor paga o quê? Apaga o fogo. E muitas vezes as nossas ações, os nossos pecados apagam a ação do Espírito Santo, da presença de Deus em nós. A gente perde a beleza de uma pessoa cheia da presença de Deus. E Jeremias então não pede um alívio primeiro, ele pede comunhão. Ele pede, Senhor, restaure a sua presença. Ele não começa pedindo pela chuva, pela colheita, pela prosperidade. Não, ele diz, Senhor, não nos deixe. Senhor, continua conosco. Senhor, não retire a tua mão. Senhor, não se afaste do nosso meio. Continue abençoando esse povo. Mas nos perdoe, ó Deus, porque nós pecamos. A presença de Deus é esperança, mesmo quando nós estamos no silêncio. Essa é uma oração linda que Jeremias está falando. Quando a gente vê lá em Êxodo 33, versículo 15, nós vemos Moisés dizendo o seguinte: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Grandes homens de Deus, que sabiam que eles não eram nada sem a presença de Deus. Nossas casas não serão nada sem a presença de Deus. Nossas vidas não vão impactar este mundo se nós não estivermos cheios da presença de Deus. A presença de Deus é melhor do que qualquer solução humana, é mais profunda do que qualquer milagre, é a valiosa resposta que precisamos. E Jeremias está dizendo, Senhor, a tua presença nós queremos. O Senhor está em nosso meio. Restaure. A seca podia terminar, os inimigos podiam ir embora, a terra podia florescer novamente, mas se Deus não estivesse no meio deles, nada disso faria diferença. É como hoje muitas pessoas desfrutando de tudo que este mundo oferece, mas sem Jesus não há nada, querido. Não há satisfação verdadeira. Sem Jesus, o Filho de Deus, morando em nós. Se Deus não estivesse no meio deles, não faria diferença nenhuma. Por isso ele clama, não nos desampares. Não nos desampare. Muitas pessoas hoje estão buscando somente a bênção. Muitas pessoas só estão buscando quem abençoa, onde há respostas. Eu vim de uma cidade de 35 mil habitantes, lá nós tínhamos uma missionária. Aquela missionária era a mulher na cidade. E ela revelava tudo. Tudo ela revelava. E todo mundo ia para a casa daquela missionária. Não, querido. A nossa esperança não está nessas coisas. Nossa esperança não está nessas coisas. Aquela missionária que revelava tantas coisas. Infelizmente, Deus não revelou para ela que a filha hoje não estaria mais na igreja. Que cantava no louvor, que ministrava no altar e simplesmente se perdeu. Portanto, querido, não coloque a sua esperança em coisas erradas. Deus pode usar pessoas para te trazer uma palavra. Quantas experiências nós tivemos quando a Bianca estava lá no UTI em Ribeirão Preto, de pessoas que eu nunca tinha visto, que chegavam assim e falavam assim, olha, Deus pediu para mim te trazer isso daqui. Eu abri o papel, era um versículo, e era aquele versículo que eu precisava para aquele momento. Como aquilo era abençoador. Deus fala do jeito que Ele quiser, mas você não pode colocar sua esperança no homem. Por isso que nós não podemos só buscar bênção. Jeremias está dizendo,
não nos desampare. Nós queremos o Senhor, não só as suas bênçãos, nós queremos o Senhor. Pode vir fazer o fundinho. Eles não entendem ainda, quando eu balanço a cabeça assim é para vir. Eles não estão pegando ainda esses toquinhos, tá? A gente está novo aqui ainda, então vamos aprender. Tem hora que eu fico assim com a cabeça e eles não entendem, tá? Agora vou fazer um fundinho. Líderes verdadeiros. Os líderes verdadeiros, eles sentem dor pelo povo. Eles não ficam indiferentes quando o povo está caminhando errado. A oração mais madura não é a que pede bênçãos, mas a que busca transformação. Nós estamos aí com uma lista de muitos nomes de pessoas que não estão mais hoje participando aqui da igreja. Eu estou entrando em contato com todas elas, antes de passar para a igreja, esses nomes para desligamento. Pastor, já estão em outras igrejas? Não importa. Nosso papel é, e eu tenho feito isso, sou pastor da PIB agora, o gabinete está aberto. Se você quiser conversar, se você quiser tirar qualquer dúvida, estamos à disposição. Porque, irmãos, nós precisamos entender que todos precisam do mesmo cuidado. Isso é uma coisa que eu tenho no meu ministério desde o início. É o que a palavra pede: tratar todos da mesma forma. Nós pastoreávamos uma congregação de 40 pessoas. Uma cidade pequena, você sabe, quando entra alguém importante, esse alguém importante era tratado como o bêbado que entrava na hora do culto. Da mesma forma, com a mesma dignidade, com o mesmo aperto de mão, com a mesma disposição. Sente aqui, participe do culto com a gente, porque nós não podemos agir com indiferença ou com diferenças. Todos precisam ser cuidados da mesma forma. E é por isso que Jeremias, como líder, ele sente a dor do povo. Porque a oração mais madura não é pedir bênçãos, mas é pedir: transforma-nos, ó Deus. Transforma esse povo, ó Deus. A missão continua mesmo quando o coração está cansado. Portanto, a oração de Jeremias ensina que liderança é compaixão, verdade, intercessão constante, fidelidade, mesmo quando nada muda imediatamente. A oração difícil, ela nos aproxima mais de Deus, mesmo quando a gente não vê resultados. A oração difícil nos aproxima de Deus. Talvez você não vai ver resultados, mas você vai estar mais perto de Deus. É nesses momentos de oração difícil que a gente deixa a nossa autoconfiança, deixa tudo que nós sabemos, tudo que nós achamos que nós sabemos, deixamos de lado, nos ajoelhamos e dizemos: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu dependo de Ti. Se você olhar todos esses personagens que nós já vimos aqui nesses domingos, você vai ver que todos eles tiveram a mesma coisa em comum. Fizeram orações sinceras e honestas diante de Deus. Abriram o coração. Falaram o que eles estavam vivendo. Sem maquiagem. Sem teatro. Sem ser algo que não era verdadeiro. E não há nada melhor. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu não sei se você já viveu isso ou se você vive isso. De que poder se ajoelhar e passar ali horas na presença de Deus, chorando, sendo ministrado, sendo cuidado, Ele falando com você, e você se derramando, e você se entregando, você colocando a sua vida, os seus pecados, a sua família, a sua igreja. Não há experiência melhor do que essa. Agora, se você nunca viveu isso, querido, você precisa mergulhar um pouco mais fundo. É muito bom ser membro de igreja. É muito bom bater no peito e falar: eu sou batista. Mas você pode ser um bom batista e não conhecer Deus de verdade ainda. Você tem que conhecer Deus de verdade.
Você tem que ter experiências na sala do trono. Você tem que ter experiências de ouvir Deus falando com você em oração. De você ver Deus ministrando no seu coração. E você entender que você não vai tomar mais nenhuma atitude sem buscar a direção de Deus. E vocês vão ver nessa experiência comigo. Tem hora que eu falo, vamos lá, vamos fazer. Depois eu vou orar. Depois eu vou pedir a Deus. E Deus começa a incomodar. E eu chego, não vamos fazer mais nada. Porque, querido, não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Ah, mas o pastor vai atrás do que sente. Não é o que eu sinto, querido, é o Espírito Santo. Ele testifica com o nosso Espírito. E a gente precisa ser sensível ao que Deus está falando. Mas só tem essas experiências quem está de joelho no chão. Quem está vivendo essa experiência de entrega. De entrega. É por isso que nós vamos orar. Só que agora a gente primeiro vai cantar sobre a oração, para depois a gente orar. Vamos ficar de pé? Eu não sei se você conhece essa música, mas essa música fala o porquê que é bom a gente orar. Por que é bom? Não sei se alguém acompanhou aqui, mas semana passada teve uma grande chuva lá em Palmeira do Oeste, na cidade do pastor Alex. Acabou com toda a cidade. Ele estava no culto na hora. Ele falou que a igreja virou cachoeira em vários lugares. O som da igreja, que era novo, caiu água em cima. Muitas coisas que eram novas na igreja, computadores, perdeu tudo. Irmãos da igreja que só tinham uma casa de telhado, sem forro, sem laje, eram pedras de gelo muito grandes. Depois procura lá, chuva em Palmeira do Oeste, arrasou a cidade. E hoje ele tem mobilizado a igreja para poder ajudar essas pessoas da cidade. E ele falando comigo semana passada, eu liguei para ele assim que eu fiquei sabendo, pastor, como eu imaginava, né? Você foi para São Paulo, um monte de notícia de chuva, de tragédia. Eu estou aqui em Palmeira do Oeste e a gente viveu isso. Uma igreja que está orando, que está clamando, e viveu essa experiência difícil, e atingiu todos os membros da igreja. Qual é o nosso recurso? O que a gente faz? A gente ora, a gente fala com Deus, e essa música vai nos incentivar a continuar a falar com Deus. Vamos cantar? Na oração que nós encontramos calma, é na oração que nós encontramos